Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa para concursos públicos. No nosso encontro de hoje, vamos treinar. Hoje é dia de treinar os conhecimentos adquiridos nas últimas aulas. E, para isso, eu trouxe para vocês questões de concursos públicos anteriores. E, como sempre, eu peço o máximo de atenção nas questões que vamos trabalhar em nosso encontro de hoje. Recomendo a vocês que não esperem o gabarito pronto. Sempre que aparecer uma questão, pause o vídeo, tente resolver, veja se você encontrou a resposta correta e depois você segue para ver se acertou. Esse gesto individual de erros e acertos é importantíssimo para a nossa própria aprendizagem. Então, tenta. O importante é tentar. Então vamos à primeira questão da banca FUMARC. Em todas as opções, encontra ou encontram-se exemplos de cacoépia e ou desvios de prosódia, exceto em letra A, opinião, opção, projetil. Letra B, reivindicar, sobrancelha, freada. Letra C, rúbrica, recorde, catéter. Letra D, substancial, beneficente e reincindir. E aí? Qual você marcaria? Pausa o vídeo, tenta responder e segue para ver se você acertou. Bom, como eu acredito que vocês tenham acertado, eu vou começar a correção de baixo para cima. Observe na letra D, a palavra substancial está errada, uma vez que foi incluída esta vogalzinha aqui, o I, uma vez que na fala nós a incluímos para desfazer o encontro consonantal. Só que este I que nós pronunciamos, substancial, não deve ser carregado para a escrita. Então, a primeira palavra está errada. Isso já invalida a letra D. Mas, por desencargo de consciência, vamos ver as demais. A segunda palavra é beneficiente. Nós falamos sobre essa palavra em sala de aula. O correto é beneficente. E a última palavra, reincidir. Aqui está correto. Reincidir é uma forma derivada do verbo incidir. Ao verbo incidir, foi agregado o prefixo re para formar uma nova palavra. Então, ela está corretinha. Na letra C, as três palavras estão erradas. Nas três, ocorreu uma silabada, um erro de prosódia. Observe que a primeira foi marcada como uma palavra proparoxítona, em razão desse acento gráfico. Então, não se pronuncia rúbrica. O correto é rubrica. Então, a letra C já morreu. Mas veja as demais. Recorde. Erro crasso de língua portuguesa. O correto é recorde. E a última, catéter. Você aprendeu que esta palavra deve ser pronunciada como oxítona. Então, o correto é cateter. As três, então, estão erradas. Na letra B, reivindicar. Completamente errada. Tiraram a nasalidade que deveria estar aqui e colocaram na sílaba anterior. O correto é reivindicar. A segunda, sobrancelha. Você viu que o correto é sobrancelha. Não existe esta nasalidade aqui. E a terceira palavra, freada. Está errada. Não existe esse I. Nós vimos essa palavra também. O correto é freada. Portanto, tendo consciência de que B, C e D estão erradas, só nos resta a letra A. Na letra A, de fato, todas as palavras estão corretas. Nós temos opinião, que tem este I aqui mesmo, tá? O P não é mudo na palavra opinião. Opinião, opinar, existe de fato este I. A palavra opção, por outro lado, tem o P mudo, então está correta. E a última palavra apresenta dupla prosódia. Ela pode ser projétil, paroxítona, e neste caso deveria ter o acento gráfico, como pode ser também projetil, oxítona. Portanto, na letra A, todas as palavras estão corretas e esta é a nossa resposta. Vamos à segunda questão. Muitas palavras em língua portuguesa admitem dupla grafia. A alternativa que apresenta um vocábulo inexistente, ou seja, não permite dupla grafia, é letra A, bêbedo ou bêbado, B, mostrar ou monstrar, C, voar e avoar, D, enfarte ou infarto,
E, louro ou loira. Pausa, tenta responder e acompanha para ver se acertou. Bom, na letra A nós temos as possibilidades bêbedo e bêbado, que você já sabe que estão corretas. Então a letra A não pode ser resposta. Na letra B, nós temos o verbo mostrar e a possibilidade indicada na questão monstrar. Esta forma, monstrar, com a nasalidade da vogal, não existe na língua portuguesa. Está errada. A forma verbal mostrar só admite esta primeira grafia. Então a letra B apresenta um erro e é a nossa resposta. Na letra C, voar e avoar estão ambas corretas. Na letra D, você pode dizer enfarte ou infarto, como pode dizer também infarte, como infarto. E na letra E, louro e loiro são registradas no vocabulário ortográfico. Próxima questão. Dos pares de palavras abaixo, todas possuem dupla grafia, ou seja, as duas formas apresentadas das palavras estão corretas, exceto uma. Marque-a. Interprete o enunciado. O que esta questão está nos pedindo? Que nós marquemos a opção que haja um erro, que apresente um erro. Então vamos lá. Letra A, loira ou loura. B, infarto ou infarte. C, cotidianamente ou cotidianamente. D, assobiar ou assoviar. E, ebulição ou ebulição. Tenta responder e vê se você acertou. Veja como as palavras começam a se repetir de questão para questão. Foi o que eu falei nas aulas anteriores. Você precisa ter o domínio daquele conjuntinho de palavras, porque são palavras frequentes em provas de concurso. Na letra A, tanto faz loira quanto loura. As duas estão corretas. B, tanto faz infarto quanto infarte. C, é possível, estão registradas cotidianamente e cotidianamente. Na letra D, assobiar e assoviar estão corretas, apresentam dupla grafia. E na letra E, ebulição e ebulição. Esta apresenta um erro. Por quê? Porque a única forma possível é ebulição. Ebulição não tem registro dentro da língua. Assim, a nossa resposta é a letra E. Nossa próxima questão é da Fundação Getúlio Vargas, O Banca do Cão. Vamos lá. Escrever de forma ortograficamente correta é dever de todos aqueles que trabalham com a língua portuguesa. A forma abaixo que está graficamente correta é letra A, infarto, B, irrequieto, C, rúbrica, D, mantegueira ou E, ponteagudo. Vamos lá, sua vez. Bom, sabendo que infarto admite 4 grafias diferentes, eu posso ter infarto e infarto, como posso ter infarte quanto infarte. De cara, eu vejo que a resposta é a letra A. Ela está corretinha. Na letra B, o erro não é irrequieto. Não existe esse izinho aqui, o correto é irrequieto. Na letra C, rúbrica, está errada, é rubrica, rubrica, a palavra é paroxítona. Na letra D, mantegueira, está errada. Por quê? Mantegueira é aquele pote onde nós guardamos a manteiga. E manteiga tem esse I junto do E. Portanto, se manteigueira é derivada de manteiga, esse I precisa permanecer na forma do radical. Então, o correto é manteigueira. E na letra E, o erro está aqui, ó. Não é ponteagudo, é pontiagudo. É um I no lugar do E. Outra questão da Fundação Getúlio Vargas. Assinale a opção em que todos os vocábulos são paroxítonos, com acentos gráficos corretos. Letra A, avaro, aziago, nobel. B, recém, tulipa, estalido. C, pudico, refém, têxtil. D, erudito, filantropo, rubrica. E, decano, etíope, bavaro. Sua vez de tentar. Eu tenho uma plena certeza de que você marcou a letra D, não foi? O correto é erudito.
filanto, a palavra é paroxítona. Assim como devemos falar filantropo, a palavra também é paroxítona. E, finalmente, rubrica, outra paroxítona. Na letra A, nós temos avaro, que está correta, aziago, que também está correta, mas no final, nobel. Nobel não é paroxítona. O correto é nobel, a palavra é oxítona. Na letra B, recém, completamente fora da lógica da língua. É recém. Todos nós conhecemos essa palavra e sabemos que ela é oxítona. Recém. Depois, tulipa, paroxítona, perfeita. Estalido, paroxítona também. Na letra C, pudico, como não foi colocado nenhum acento, nós acabamos lendo a palavra como paroxítona. Refém, palavra que a gente já conhece e sabe que o correto é refém. E têxtil, têxtil está correta, é paroxítona. Na letra E, decano, é paroxítona, está perfeita. Depois, nós temos etíope. A palavra etíope é paroxítona e por essa razão deveria haver aqui, olha, um acento gráfico na sílaba ti. E mesmo que você não conseguisse perceber isso, nós temos a última palavra. Não é bavaro, é bávaro. O sujeito que vem da Baviera é bávaro. A palavra é proparoxítona. Próxima questão. A ortoepia, ou ortoépia, trata da correta pronúncia dos vocábulos. Pensando nisso, observe o seguinte grupo de palavras: beneficiente, cataclismo, freada, empecilho e privilégio. Aí vem a pergunta. Marque a alternativa que apresenta a palavra correta conforme a norma padrão. Você sabe que beneficiente está errado, é beneficente o correto? Como você sabe também que não se diz freada, mas freada. Assim também não é empecilho, é empecilho. E, finalmente, não é privilégio, é privilégio. Portanto, das palavras que estão aqui, a única que não apresenta erro, que está correta, é a que nós temos na letra A, cataclismo. Nossa próxima questão é do CESP, Sebrasp, a tão temida banca brasileira. Vejam como não é tão difícil responder uma questão dos conteúdos que trabalhamos antes do Sebrasp. A palavra sintagma é corretamente separada em sílabas da seguinte forma: sim, tag, ma. Contudo, em eventual translineação, conforme o espaço disponível na linha, considera-se correta a separação dessa palavra em pontos distintos dos indicados pelos hífens. A exemplo de sintagma. E aí você tem que julgar esta afirmativa como certa ou errada. Turma, translineação segue os princípios de divisão silábica. O que é fazer a translineação? É você dividir uma palavrinha lá no final de uma linha para que ela continue na linha de baixo. E para fazer a translineação, nós seguimos as regras de divisão silábica. A palavra sintagma só pode ser dividida desta maneira: sintagma. Este G, como ele não tem nenhuma vogal seguinte sobre a qual ele se apoia para formar uma nova sílaba, ele se prende à vogal anterior, constituindo esta sílaba. Portanto, não se separa em hipótese alguma, mesmo que fosse um caso de translineação, de outra maneira. Este G não pode ficar junto do M na sílaba seguinte. Então, a afirmativa do CESP está errada. Outra questãozinha do CESP. De acordo com a ortografia oficial em vigor, seria correta a translineação da palavra mais no último parágrafo do texto, escrevendo-se ma ao final de uma linha e is no início da linha seguinte. E aí, esta afirmativa está certa ou errada? Bom, pensa no seguinte, você pronunciaria a palavra em questão desta maneira? Mais. Dois. Mais. Dois. Não. Por quê? Porque esta palavra é monossílaba. Ela é articulada em um único impulso expiratório. Mais. Mais. Portanto, se a palavra é monossílaba, ela é indivisível.
Assim, mesmo em caso de translineação, eu não posso fazer essa divisão silábica. Então, a nossa afirmativa está errada. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente. Tenta responder e continua para ver se você acertou. Para facilitar a compreensão, eu vou fazer a divisão silábica destas palavras na lousa. Então vem comigo. Seguindo o macete que eu passei para você nas aulas anteriores. Se eu começo com uma consoante e ela não pode formar uma sílaba, ela vai ficar aguardando aparecer uma vogal para constituir a sílaba. Logo em seguida aparece outra consoante. Então esta consoante se gruda à anterior e as duas ficam esperando aparecer uma vogal. Aí vem uma vogal. Então estas duas consoantes se prendem à vogal, a primeira vogal, para constituir a primeira sílaba. Depois desta vogal aparece uma consoante. Aí eu tenho que olhar para o elemento seguinte. É uma vogal. Então, este M não se junta à vogal anterior. Ele se junta à vogal seguinte e assim dá início a uma nova sílaba. Portanto, a palavra gnomo deve ser separada assim. A palavra deixar começa com uma consoante. Então, ela vai ficar aguardando aparecer uma vogal, que é o que vem logo em seguida. Então, o D se junta à vogal E e começa a constituir uma sílaba. Logo depois do E, aparece o I, que neste caso não é vogal. Eu não pronuncio deixar, eu pronuncio deixar, deixar. Este I é articulado junto do E. Este I, que acompanha uma vogal dentro da sílaba, é uma semivogal. E semivogal não ocupa núcleo de sílaba, é margem silábica. Como ele funciona como uma consoante, por isso ele é chamado de semivogal, ele se junta à vogal anterior, mantendo a primeira sílaba. Depois aparece uma consoante. Esta consoante vem seguida de vogal. Então, o X se apoia à nova vogal e dá início à formação de uma nova sílaba. No final, nós temos o R. Como não aparece nenhum fonema vocálico depois, o R se junta à vogal anterior, mantendo a construção da sílaba. E a última palavra é proibido. Pela própria silabação da palavra proibido, nós conseguimos fazer a divisão silábica. Proibido. Veja que este O e este I formam hiato. E vogais que formam hiato obrigatoriamente se separam. Então a divisão silábica vai ficar proibido. Viu? Então a resposta é a letra A.